já antecipadamente agradecendo a nossa querida Iraci ter vindo de tão longe, abordar um tema de muita importância para todos nós, ainda mais nesse momento que a nossa casa vive, os trabalhos que a nossa casa vem desenvolvendo também dentro dessa área, muito importante para o pessoal de atendimento fraterno, um tema que é muito, capacita muito a gente. Então, nós vamos fazer a nossa prece inicial, pedir para o Rogério fazer a leitura da página, a gente faz a prece, o nosso querido Nilson fará a apresentação da lei da segurança, tá bom? Bom dia. O título da página de abertura é Correções. Foi dito por Paulo em Hebreus 12:7. Se suportais a correção, Deus vos trata como a filhos, pois que filho há a quem o Pai não corrige. Bem-aventurado o espírito que compreende a correção do Senhor e aceita sem relutar. Raras, todavia, são as criaturas que conseguem entendê-la e suportá-la. Por vezes, a repreensão generosa do alto, símbolo de desvelado amor, atinge o campo do homem, traduzindo a advertência sagrada e silenciosa. Mas na maioria das ocasiões, a mente encarnada repele o aguilhão salvador, mergulha dentro da noite da rebeldia, elimina possibilidades preciosas e qualifica de infortúnio insuportável a influência renovadora, destinada a clarear o escuro e triste caminho. Muita gente, em face do fenômeno regenerativo, apela para a fuga espetacular da situação difícil e entrega-se inerme ao suicídio lento, abandonando-se à indiferença integral pelo próprio destino. Quem assim procede não pode ser tratado por filho, quando isolou a si mesmo, afastou-se da previdência divina e ergueu compactas paredes de sombra entre o próprio coração e as bênçãos paternas. Aqueles que compreendem as correções do Todo Misericordioso reajustam-se em círculo de vida nova e promissora. Vencida a tempestade íntima, revalorizam as oportunidades de aprender, servir e construir. Fundamentados nas amargas experiências de ontem, aplicam as graças da vida superior com vistas ao amanhã. Não te esqueças de que o mal não pode oferecer retificações a ninguém, mas a correção do Senhor para passar-te o caminho, aceita humildemente, convicto de que constitui verdadeira mensagem do céu humano. Vamos levar o nosso pensamento mais alto, o nosso Pai de amor e bondade, Jesus, inseparável, companheiro, pedindo também a espiritualidade amiga desta casa, nosso patrono, Bezerra de Menezes, que envolva a todos nós que aqui estamos, a todos os nossos queridos companheiros e companheiras que não puderam estar aqui no dia de hoje, vibrações de harmonia, de equilíbrio, de paz, envolver a nossa querida irmã Iraci, responsável pelo trabalho dessa manhã de domingo. Que as bondosas bênçãos do mais alto possam ser derramadas sobre nós, que possamos, ao fim desse trabalho, Senhor, saindo daqui, fortalecidos para as nossas tarefas do dia a dia, para que possamos realmente trabalhar em prol do mundo, um mundo mais melhor. Assim, Senhor, pedimos então permissão para iniciar o seminário nesta manhã de domingo, para que possamos estar incluídos em seu nome. Muito obrigado. O senhor agora vai fazer a apresentação da Iraci, já agradecendo também o Wilson por ter feito esse contato para que pudesse encerrar o ano de 2017 no Charqueiro. Bom?
Bom dia a todos. É com muita honra e satisfação que a Fundação Espírita Dr. Bezerra de Menezes recebe hoje a Iraci para fazer essa palestra, né? Palestra sobre o livro que ela lançou, Reconstruindo Emoções. Esse livro foi psicografado por ela, né? Pelo espírito Denise da Silveira. Denise da Silveira é lagoana, né? Formada em medicina em 1926, e ela teve uma participação muito importante, porque ela praticamente aderiu a práticas mais humanizadas da psiquiatria, né? Então ela ficou famosa. Hoje, no plano espiritual, nós sabemos que ela trabalha junto com o Júlio de Ângeles, que fez o prefácio desse livro, e também com o Augusto Jung, a qual, quando ela era encarnada, ela pertenceu ao seu instituto. Então, com a palavra, nossa querida irmã Iraci. Oi? Bom dia a todos. Agora, para os encarnados. Bom dia a todos. Bom dia! Agora sim. É uma alegria muito grande ter recebido o convite dessa casa iluminada por Bezerra de Menezes, por toda a sua falange, nos receber aqui um espírito tão amoroso que disse que enquanto houvesse um irmão seu em dor, aqui ele estaria. E isso acontece. Ele está sempre presente. Então é uma alegria para a gente estar aqui numa casa, na Fundação Bezerra de Menezes, e poder ser acolhida por essa equipe espiritual e pelos amigos que aqui trabalham, desenvolvendo todo esse trabalho. A minha gratidão de coração por estar hoje trazendo sobre esse livro, Reconstruindo Emoções. Bom, todo mundo tem um pouquinho de curiosidade e sempre nos pergunta como é que veio a psicografia desse livro. Então eu vou contar algumas passagenzinhas, né? Eu psicografo há muitos anos, mas nunca psicografei um livro. Sempre psicografei mensagens, várias coisas, e das mensagens psicografadas, então me pedirem, nós lançamos há uns 2 anos atrás um CD de mensagens. Esse CD de mensagens vem trazer fortalecimento, trazer uma amplitude de vida, mudar o pensamento, fazer com que a gente mude a lente com que a gente olha a vida e possa enxergar as coisas com positivismo e ter a coragem para caminhar e superar os desafios. E para mim até ali estava muito bom. Acontece que há 2 anos atrás apareceram alguns espíritos dizendo que nós estaríamos psicografando um livro. E a gente, como aceita o que os espíritos dizem, a gente ouve e depois finge que esqueceu, né? É mais cômodo. E quando foi final do ano passado, eles novamente retornaram
dizendo que esse trabalho iria começar. E começou realmente, pontualmente, 3:50 da manhã, eu era acordada, todos os dias. Sol, chuva, calor, frio, eu podia estar na minha casa, eu podia estar no hotel, eu podia estar viajando, não interessa onde eu estava. Eu estava sendo acordada esse horário. E eu era acordada assim, já ligada, né, em 220, super pilhada. E a primeira coisa que eu fazia era pegar o telefone para olhar a hora, porque eu tinha esperança que eles errassem o horário, né, perdesse hora. Mas não perdi uma hora não, era pontual. E os 3:50 eram os 10 minutos que eu tinha para mim. Para ir fazer os meus asseios, ir à toalete, escovar um dente, tomar uma água para papai. E eu ia para o aposento ao lado, lá me colocava na mesa e eles vinham fazer o trabalho comigo. 4 horas pontualmente eu estava sentada naquela mesa. E ali entravam sempre vários espíritos, conversavam comigo e logo começava o trabalho da psicografia. 2 deles eu via naturalmente, completamente. Um deles eu via somente um palmo para baixo do joelho. Então o que eu via era o pezinho e o sapatinho, só, mais nada. E então eu não sabia exatamente quem é que estava psicografando. Quando foi lá pelo 3º capítulo, entra uma senhorinha no aposento, toda magrinha, delicadinha, com o cabelinho assim virado para dentro, bem assim, elegante, de taierzinho assim, toda miudinha, e me diz assim: nós vamos dar continuidade ao trabalho e vamos passar muito tempo juntas, diariamente, para poder exercer esse trabalho e você entender o que nós estaremos fazendo, para você poder entender o contexto de tudo isso. Aí eu já pensei que, bom, se ela disse dar continuidade a um trabalho, então deve ser ela que está psicografando, porque o trabalho está sendo feito já, né? Então, e para eu entender, eu falei, mas sobre o que é, sobre o que seria que a senhora está falando? Eu não estou entendendo a senhora. Aí ela disse: eu sou uma médica psiquiatra e nós vamos desenvolver um trabalho dentro da psiquiatria, da psicologia e da saúde emocional. Então deve ser ela, porque os primeiros capítulos foram a respeito disso. Mais rápido do que nunca, eu fiz o quê? Abaixei para olhar embaixo da mesa o pezinho, porque o sapatinho, o pezinho eu conhecia. E para minha surpresa, a hora que eu baixo para olhar um palmo para baixo do joelho, não tinha o pezinho, não tinha o sapatinho, não tinha nada. Só tinha do joelho para cima. Aí eu fiquei com uma cara de decepção. Eu fiquei arrasada, porque era a única parte que eu conhecia daquele espírito. Aí eu não podia identificar quem era. Aí eu olhei assim e fiquei assim, desmontada. Quando eu levanto o olhar, ela estava olhando bem nos meus olhos. Sabe aquele momento que a gente perde de manter a boca calada? Eu perdi esse momento. Foi horrível. Eu perdi o grande momento de manter a boca calada, e quando ela estava olhando nos meus olhos, eu fiquei tão sem graça, porque eu vi que ela percebeu a minha decepção, como eu fiquei sem jeito, de ver que ela não tinha pé, não tinha nada, né? E aí eu abri a boca para falar a grande besteira. Falei assim:
Eu falei assim, a senhora é muito linda, muito bonita. Imagina você falando para alguém que não tem pé, não tem nada, que ela é linda, bonita e que ela está ali flutuando na tua frente, né? Aí ela deu aquele sorrisinho amarelo, tipo assim, devia ter calado a boca, né? Apontou o dedinho para mim e disse assim, o que você vê agora não é a visão do presente, da atualidade. Eu não tinha entendido nada. O que tinha me impressionado era aquele cabelinho que era virado para dentro, porque era a única foto que eu tinha da minha mãe quando minha mãe era jovem, que era uma foto que ela tinha o cabelinho virado para dentro. E aquilo me marcou muito, que é a única foto que eu via desde a infância e que eu achava bem estranho aquele negocinho assim, né? Criança marca. E aí ela continuou o trabalho. Foi quando eu estava indo para o Seja de manhã, na hora do almoço, minha filha estava me dando uma carona, levando, e surgiu um assunto no carro, nós começamos a conversar, e aí, devido ao assunto, eu falei para ela assim, você pode perguntar o que você quiser, Cris, porque toda madrugada é um desfile naquele aposento, pode falar que eu respondo, né? Em termos de brincadeira com ela. Aí eu contei o episódio que tinha acontecido pela manhã. A primeira pergunta dela foi, mãe, o nome dela não é Nise? Eu falei, não sei. Eu falei assim, que diferença faz isso para mim? Nenhuma. Eu não conhecia, não sabia quem era, nunca tinha ouvido falar, então, Lé com Cré, tudo a mesma coisa. Ela falou, mãe, mas Nise é uma psiquiatra, muito conhecida, foi muito importante no meio da psiquiatria, ela mudou. Aí eu falei assim, não faz a menor diferença. Eu falei assim, eu não conheço, nunca ouvi falar, não muda nada na minha vida. E ficou quieto. Quando nós chegamos na frente do Seja, ela mexe no telefone e tal. Ele falou assim, você conhece essa pessoa, mãe? Aí a hora que eu vi a foto, que eu tinha contado que parecia com a avó dela, né? Que eu vi a foto, eu falei, conheço sim, ela sempre aparece lá no aposento, toda manhã. Ela falou, mãe, essa é a Nise da Silveira, toda emocionada, porque ela trabalha, ela é terapeuta, ela trabalha com psicologia analítica, né? E então ela ficou toda emocionada porque conhecia a respeito dela. E aí eu pensei assim, né? Como uma menina tão jovem conheceu alguém, né, tão antigo, porque a imagem que eu via dela era uma imagem muito antiga, uma imagem lá de 40 alguma coisa, 30 alguma coisa. E aí que eu entendi porque ela desencarnou bem idosa, com 90 e poucos anos. Então, não era a imagem dela da atualidade, mas era assim que ela aparecia para mim, e assim que ela se apresenta até hoje para mim. Todas as nossas conversas, ela está sempre muito presente em tudo, me acompanha em todos os eventos, todas as palestras, todos os direcionamentos, estudos que a gente dá a respeito desse livro, porque o livro não é meu, eu não sou escritora, o livro é dela, a minha área é outra, eu não tenho estudos dessa área, não tenho formação universitária, e a minha área de trabalho sempre foi modas, e moda e psiquiatria anda assim, né? Não tem distância, tudo igual, né? Então, imagina. Então, esse livro foi, quando começou a vir os termos técnicos do livro, dentro da área médica, da psiquiatria e da psicologia, nós convidamos 2 médicos para fazer a revisão desse livro. Dr. Luiz Mário Duarte, que ele é psiquiatra e neurologista, e o Dr. Sérgio Lopes, que é psiquiatra e presidente da AME Pelotas, no Sul. Eles não tiveram uma única vírgula, uma única alteração para fazer nos termos totalmente atualizados que ela trouxe. Então,
Daí o trabalho que ela desenvolveu, e a gente vai falar um pouquinho hoje. É assim que ela se apresenta para mim até hoje, não como uma velhinha. Eu sempre pedi para todas as pessoas não comentarem sobre a vida dela comigo, para não interferir no trabalho que eu estava fazendo, porque depois eu acabei aí no meio sabendo, as pessoas falando que ela mudou a psiquiatria no país, que ela teve um trabalho extremamente ativo na área, foi a primeira mulher em se formar no meio de 127 homens, foi a primeira mulher em se formar em medicina. Pequenininha, baixinha, valente mesmo, teve que enfrentar todos os tipos de preconceito. E este livro nasceu de um encontro feliz de duas almas laboriosas, assim que colocou o Dr. Luiz Mário. Nise da Silveira foi aluna de Carl Gustav Jung, recebeu supervisão da psicanálise e dedicou toda a sua vida e prática à psiquiatria humanizada. Ela acabou com a lobotomia no Brasil, ela acabou com o choque e ela acabou com o uso de camisa de força no Brasil, porque ela era completamente contra a violência, o jeito desumano que as pessoas com transtornos mentais eram tratadas. Então, quando ela foi colocada para fazer esse trabalho, que ela viu o que estavam fazendo com os pacientes, o tamanho da violência que eram tratados, eles eram depositados em manicômios, como se fosse um depósito de pessoas inúteis, um depósito daqueles que querem excluir alguém da família, ou por vergonha, ou por não ter trabalho. E ela se recusou a agir com violência e provou que através da arte, através do amor, é possível curar, sim, o transtorno mental. E ela desenvolveu o trabalho da arte. Ali, um trabalho que ela desenvolvia com os pacientes dela. Joana de Ângeles fez o prefácio desse livro através do médium Divaldo Franco. Quando esse livro começou a ser psicografado, eu me sentei com o Divaldo, ele é cofundador da nossa casa, patrono, presidente de honra, a gente tem muita amizade, e ele estava na nossa casa e nós conversamos com ele a respeito dessa psicografia, que eu não tinha conhecimento do conteúdo que estava vindo, isso me preocupava muito, né? E ele pediu que eu continuasse escrevendo, e quando na manhã seguinte eu fui perguntar a ela se ela se chamava Nise da Silveira, porque eu não pergunto o nome para espírito. Eu já levei muito fora, já passei muita vergonha com espírito. Então não pergunto o nome. Quer falar? Fala, se não quer também não vai mudar minha vida. Porque se ele falar Benedito, Chico, Maria, eu não sei se é verdade mesmo, então, né? Se eu não conheço. E aí, eu falei para o Divaldo, e ela falou que ela se chamava Nise da Silveira. E eu fiquei muito incomodada, porque era alguém que tinha sido muito conhecido no país. E aí eu fui falar novamente com o Divaldo. Falei, Di, tem um irmão X, não tem? Ele falou, tem sim. Por que não colocar o nome da Nise da Silveira em Irmã Y? Uma boa saída, né? Ninguém vai saber quem é, pronto, acabou. Aí ele falou, de jeito nenhum. Você vá, consulte ela se ela vai assinar o seu livro. Se ela assinar o seu livro, como
médium responsável que nós somos, nós vamos sim assinar o que o Espírito pediu. Ponto. Nós somos transmissores do que eles pedem e para fazer com responsabilidade. Foi eu, na madrugada seguinte, perguntar se ela iria assinar o livro. E ela falou que ia assinar o livro. Aí eu senti um frio na coluna. Aí fui falar para o Dio outra vez. Vi? Ela falou que vai assinar o livro. Aí ele falou, então ótimo, você vai colocar o nome dela. Sem discussão. Eu falei, então eu vou colocar um pseudônimo para mim. Ele falou, não vai não, você vai assinar o seu nome. Eu falei, não vou não, vai sim. Ele bateu o pé comigo. Eu falei, bom, então eu não vou publicar o livro. Ele falou, vai sim. E bateu o pé comigo ali, não aceitando que eu ia sim publicar o livro. E eu não quis mais publicar o livro. Aí Joana veio, prefaciou o livro através de Divaldo, e Divaldo me mandou o prefácio para o Joana. Aí eu não podia mais segurar, tinha que soltar. E ela coloca assim, logo no comecinho do prefácio, o ser humano é portador da maior complexidade que se pode imaginar. E com certeza, porque nós temos a absoluta certeza que nós temos o controle sobre as nossas emoções. E em realidade, nós não temos controle nenhum sobre as nossas emoções. Porque no menor movimento, na menor oscilação de alguma coisa que acontece no nosso dia, nós nos descontrolamos completamente. E a gente tem um surto, a gente tem lá adrenalina que sobe, que nossa, a gente tem um abatimento, a gente entra num estado de tristeza, de angústia. Nós não temos o controle das emoções. E ela diz, nós somos extremamente complexos. Ela vem falando, Miss da Silveira, sobre dor emocional. O indivíduo interpreta a dor emocional como de origem física, mas é necessário compreender que a dor emocional, mesmo quando física, ela é proveniente da alma. Certamente, porque tudo que nós sentimos no corpo, nós achamos que o corpo está doente. Eu tenho uma dor de estômago, eu tenho uma dor, um problema intestinal, eu tenho uma constipação, eu tenho dores nos meus rins, eu tenho pedra nos meus rins, eu tenho dor de garganta, eu tenho enxaqueca, eu tenho dor na coluna, que é a haste que segura e mantém o meu corpo. E eu não sei por que, de vez em quando, se eu não tenho nada na coluna, me dá uma dor violenta e eu travo a coluna. Então, não sei o que aconteceu, eu estou travada, não consigo endireitar, ai, que dor. Por quê? Por que acontece isso com a gente? Qual é a sobrecarga que nós estamos levando nas costas e que o corpo está reclamando e falou, chega, não quero carregar isso? Porque dói o nosso estômago, o nosso fígado, porque temos úlceras nervosas. Ah, porque eu tenho ficado muito nervoso. Será que isso é isso? Você ficou nervoso por quê? Ah, muita coisa, muita atividade. Mas é isso? Pois é, toda dor física, ela provém da dor emocional. Nós não trabalhamos a nossa dor emocional. Nós vamos somatizando todas as nossas emoções não trabalhadas, os nossos conflitos emocionais. Um dia a gente passa raiva, é normal nós sentirmos a raiva. Um dia a gente está nervoso, outro dia a gente está angustiado, outro dia a gente está decepcionado, outro dia a gente está triste, outro dia a gente está frustrado. Cada dia a gente tem uma emoção diferente e a gente não trabalha para entender essa emoção. E essa emoção fica toda armazenada na alma. E o que acontece? O órgão que estiver
em maior estado de fragilidade, naquele momento, naquela época, ele vai receber toda a carga negativa da somatização das emoções da alma. Então chega um momento que o que nós carregamos na alma dá um tilt. A gente fala, chega, não quero mais, não estou mais aguentando isso. Chega, não vou mais carregar isso, não aguento mais isso. E vem para o corpo físico. Então, se o órgão que eu estiver em estado de fragilidade naquela época for meu rim, eu vou ter uma infecção renal. Vai me doer pra caramba. Se for o meu estômago, eu vou ter problema no estômago. Se for o meu aparelho digestivo, essa região, meu esôfago, não sei o quê, eu vou ter o quê? Eu vou ter refluxo. Mas eu não tinha nada disso, mas agora eu tenho. E o rim, a coluna. Aí a gente faz o que? A gente vai ao médico, né? A gente vai ao médico, faz exames, o médico dá um monte de exames para a gente fazer, a gente faz todos os exames e volta com o resultado para casa. Passa no médico e o médico faz a leitura e a gente vem para cá. E todo mundo em casa esperando a notícia do que a gente tem. Porque a gente passou meses com isso, depois com aquilo, anda por tudo quanto é lugar, né? Cada hora uma coisa. Você vai, toma antibiótico, não sei o quê, cura sua infecção renal. Daqui a pouquinho está com o intestino ruim, daqui a pouquinho o fígado, daqui a pouquinho o enxaqueca, daqui a pouquinho... E aí você toma para isso, para aquilo, você vai curando o sintoma. Mas a causa não. A causa continua lá, você ainda não trabalhou ela. Então, você curou ali, tem outro órgão que ficou em estado de fragilidade, ele vai escapar pelo órgão. Aí você chega em casa, e aí, o que deu seus exames? O que o médico falou que você tem? Ele disse que meus exames estão todos normais. Acredita que ele falou que eu não tenho nada? Quantas vezes nós já vimos isso? E a gente chega em casa revoltado, falando, o médico falou que eu não tinha nada. Porque a gente queria chegar em casa falando que tinha uma doença. Porque eu tenho que ter uma doença onde se viu não tem nada. É horrível não ter doença. Ao contrário, em vez de a gente chegar em casa feliz da vida e falar, olha, eu estou com todos esses sintomas acontecendo e meus exames deram normais. A conclusão foi que eu não tenho nada, é sinal que o meu corpo físico está bem e simplesmente respondendo às queixas da minha emoção. O que está no meu psicológico, no meu emocional, que não está dando conta de carregar. Então eu tenho que dar voz ao meu órgão e ver o que é que ele está dizendo. Dá voz à sua doença e pergunta o que é que você não está aguentando, do que é que você está reclamando, o que é que eu posso mudar. Então, se eu não tenho nada no meu corpo físico, que deu tudo normal, eu tenho que tratar do meu psicológico, eu tenho que tratar das minhas dores emocionais. Ali está o centro de todas as minhas doenças, não é no meu corpo físico. O egoísmo. Segundo Nise, ela diz que, segundo a mitologia grega, o símbolo arquetípico do mito Narciso representa a figura do amor por si mesmo. Com tal característica, tende o homem a reproduzir sua imagem em tudo que faz, exibindo com orgulho a vaidade, o seu próprio reflexo. Com certeza, nós nos esforçamos muito para poder construir a nossa imagem para o outro, para que o outro enxergue a gente da forma que a gente quer que ele tenha a imagem da gente,
da forma que a gente quer que ele imagine que a gente é. A gente quer vender uma aparência, uma personalidade que a gente gostaria de ter, mas não tem. Quando uma pessoa começa a namorar, quando o casal começa a se conhecer, eles chegam para o outro e falam assim: olha, eu sou uma peste, eu sou briguenta, eu sou chata, sou ciumenta, sou irritadíssima. A pessoa chega falando dos seus defeitos? Não. Ela chega falando doce, assim, né? Ai, ela vai conquistar, ela passa uma imagem linda. Só vai conhecer daqui a um tempo. E quando pendurar as escovas de dente juntas, então, aí que você vai descobrir, né? Que o príncipe virou sapo, que a princesa não é bem aquilo, né? Que a gente vai descobrindo o outro lado da característica daquela pessoa que a gente convive. E a gente vai se lapidando no meio de uma relação. Então, o que é o egoísmo? O conflito que nós temos conosco mesmo, de personalidade. Eu me esforço para passar uma imagem que eu quero que as pessoas acreditem que eu tenho, que eu sou, e em realidade eu não consigo ser aquilo que eu passo e não consigo ser aquilo que eu queria. E quando eu começo a ter consciência dentro do Espiritismo da necessidade que eu tenho de mudar, aí danou-se tudo. Porque aí a gente fala assim: eu sei que eu preciso fazer isso e eu não consigo, eu escorrego. Ai, droga, errei outra vez. Ai, errei outra vez. Mas já está melhorando, porque já está se cobrando, já está tendo a noção de que está fazendo errado. Então a gente já está mudando. Antes a gente nem ligava. A gente ia lá, matava, acabou e não tinha nem peso de consciência. Hoje a gente tem na cabeça da gente que é inconcebível uma ideia de tirar a vida do outro, né? Então a gente já mudou um pouco. Só que isso nos deixa em conflito com a nossa própria personalidade.